Substâncias radioativas em transporte aéreo. A classe de perigo 7, que compreende as substâncias radioativas, representam um aspecto especial no transporte de materiais perigosos por ar. O que é radioatividade? Ela surge da decomposição de átomos. Durante o processo de decomposição, alta energia é produzida sob a forma de radiação. Uma distinção é feita entre os diferentes tipos de radiação: radiação alfa, radiação beta e raios gama, que possui a mais intensa radiação. A radiação alfa pode ser bloqueada com uma folha de papel ou a camada superior da pele. A radiação beta, com metal ou madeira. A radiação gama não pode ser totalmente isolada e pode até penetrar uma jaqueta grossa de chumbo. Porém, os raios realmente perdem uma parte de sua intensidade. Em todo lugar em nosso ambiente estamos expostos à radiação. Por exemplo, a do Sol. Pedras e minerais também possuem elementos que liberam raios radioativos. Nós não podemos detectar a radiação diretamente das substâncias. Usando aparelhos técnicos como este contador Geiger, é possível obter um sinal audível. O nível do sinal indica a intensidade da radiação. O homem tem usado estes raios, por exemplo, para obter energia de usinas nucleares, mas especialmente na pesquisa médica e terapias. A radiação é perigosa devido à sua enorme energia. Pode, por exemplo, penetrar na pele humana e estimular as células do corpo a crescerem incontrolavelmente, podendo até provocar câncer. Por este motivo, devemos nos proteger a nós mesmos e ao meio ambiente. Mas como? Já conhecemos um fator protetor, o isolamento. Grande parte da radiação se torna inativa. Isto é obtido na prática com o uso de embalagens especiais. O tempo também é um fator protetor. Quanto mais curta a exposição à radiação, menor os possíveis danos. A radiação diminui com o aumento da distância. Por isso, deve guardar distância. A Agência Internacional de Energia Atômica publicou recomendações para fornecer procedimentos internacionais seguros e uniformes para o transporte de substâncias radioativas. Estas recomendações fornecem a base para os regulamentos da ICAO e IATA, bem como para a Lei Atômica e outras estipulações locais. As exigências de empacotamento para um transporte dependem sempre da radiação e do grau de radioatividade. Há 3 tipos diferentes de embalagens. Em muitos casos, a embalagem do fabricante é adequada, evitando que o conteúdo radioativo seja liberado. Pouca radiação está envolvida.
são consideradas como embalagens de exclusão. Se estas forem inadequadas ou se as substâncias excederem os valores limites, a embalagem de proteção radioativa, chamada embalagem tipo A, deve ser usada. Esta embalagem é construída de tal forma que resistirá às condições normais de transporte. Se o valor ainda é excessivo, um tipo de embalagem tipo B deve ser usado. Esta embalagem é construída de tal forma que, mesmo se ocorrer um acidente, nenhuma radiação será liberada. O transporte depende da aprovação das autoridades. Se a autorização do país de origem for necessária, o pacote tipo B é usado. O U significa unilateral. Se for necessária a autorização dos países que terão contato com o transporte, a embalagem tipo BM é usada. O M significando multilateral. Como os transportes de produtos radioativos são etiquetados? As informações sobre material perigoso, obviamente, devem ser colocadas, significando que o transporte mostra o número UN, o nome apropriado da transportadora, nome e endereço da transportadora e consignatário, bem como o peso permitido se exceder 50 kg. Além disto, toda embalagem deve, segundo os regulamentos do tipo A, ter as palavras tipo A carimbadas ou em etiqueta. O mesmo se aplica às embalagens do tipo B. Elas possuem as marcações do tipo BU ou tipo BM e devem sempre conter o símbolo de radioatividade, além da etiqueta de identificação e número de construção. As etiquetas da classe 7 de risco têm esta aparência. Todas as três possuem o símbolo das 3 hélices, significando radioativo. Os números a seguir representam a categoria. A dosagem dentro da embalagem da categoria 1 não deve exceder 5 microsiemens. E a distância de 1 metro deve ser equivalente a 0. Este valor, que é medido a uma distância de 1 metro, é conhecido como o índice de transporte, ou TI. O limite máximo para a categoria 2 é 500 microsiemens por hora na superfície, enquanto o valor TI não deve exceder 1. O limite máximo para transportes radioativos na categoria 3 é de 2.000 microsiemens por hora. O TI não deve ser mais do que 10. As 3 categorias indicam o grau de radiação. Uma embalagem da categoria 1 tem a quantidade menor de radiação, enquanto uma embalagem da categoria 3 tem a maior quantidade. O número da classe consta da parte inferior da etiqueta. Há outras 3 partes na etiqueta de perigo da classe 7. O conteúdo, atividade e, nos casos das categorias 2 e 3, índice de transporte. Estas seções devem ser preenchidas pelo embalador. O símbolo do material nuclear, por exemplo, CS131, Césio 131, é colocado na linha de conteúdo. A atividade do conteúdo é dada em Becquerel. Por exemplo, 38 TBq ou 38 tela Becquerel. O índice de transporte mostra apenas um número. Os códigos para o transporte de materiais radioativos são RRW para a etiqueta da categoria 1 e RRY para as categorias 2 e 3. W significa branco e Y, amarelo.
Além disto, transportes radioativos devem ter etiquetas de perigo nos 2 lados da embalagem. E, por favor, não esqueçam que outras etiquetas sobre o manuseio devem ser colocadas. Substâncias radioativas envolvem um risco em particular, e as informações apropriadas devem ser colocadas em todos os documentos. Declaração de embarque, conhecimento aéreo, formulário de aceitação e verificação, notificação ao comandante e manifesto de carga.